Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. Esther. O cuidado providencial de Deus. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Esther 2, 5 a 11. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther 4, 13 a 17. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esther 9, 20 a 22. Oremos. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer por tua preciosa palavra. Senhor, pedimos que nos concedas entendimento e sabedoria para que possamos entender aquilo que tu nos dizes. Nós te louvamos porque tua palavra é viva, eficaz e eterna. Portanto, queremos receber tua palavra e deixar que tu fales conosco. Te rogamos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao observarmos nossas Bíblias, veremos que o livro de Esther está colocado após o livro de Neemias. Contudo, segundo a cronologia, a história de Esther ocorreu antes de Neemias. Os eventos do livro de Esther ocorreram no tempo do rei Assuero, conhecido como Xerxes na história secular. A narrativa do livro de Neemias e a segunda parte do livro de Esdras refere-se à época do rei Artaxerxes Longimanus, filho de Xerxes. Portanto, do ponto de vista histórico, a história de Esther aconteceu entre o 6º e o 7º capítulos do livro de Esdras. Isso quer dizer que a história de Esther ocorreu entre o primeiro retorno do remanescente judeu para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e o segundo retorno sob a liderança de Esdras. O livro de Esther é um registro histórico, mas sua narrativa é tão vívida e dramática que o torna fascinante. Não sabemos quem foi seu autor. A única coisa que sabemos é que o escritor deve ter sido um judeu que estava na dispersão, pois ele parece conhecer muito bem os costumes persas. O Talmud judeu diz que o livro de Esther foi redigido pelos escribas da grande sinagoga.
Contudo, é pouco provável que eles tenham escrito esse livro. O que eles lhe deram foi sua chancela de autoridade e alguma supervisão editorial final. Existem apenas 2 livros no Antigo Testamento cujos títulos são nomes de mulher. Um é o livro de Ruth e o outro é o livro de Esther. Ruth era uma moabita, ou seja, uma mulher gentia. Ela se uniu a um judeu por ter feito de Deus o seu próprio Deus. Por meio da união entre Ruth e Boaz, encontraremos o rei Davi e também aquele que é maior que Davi, o próprio Senhor Jesus. Esther, por sua vez, era uma mulher judia que se casou com um rei gentio. Entretanto, Deus a usou para o livramento de seu povo. Qualquer pessoa que ler o livro de Esther não deixará de perceber uma coisa: o nome de Deus nunca é mencionado. Trata-se de um livro da Bíblia e, contudo, o nome de Deus ou Jeová nunca é mencionado. Nos Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão, existe ao menos uma ocasião onde o nome de Deus é referido. Ela se encontra em Cantares 8:6, quando o amor e o ciúme são descritos como labareda do Senhor. Dentre todos os livros do Antigo Testamento, no livro de Esther não há qualquer menção ao nome de Deus ou de Jeová. Contudo, encontramos Deus por todos os cantos desse livro. Seu nome não é mencionado, mas sua mão é muito evidente. De fato, podemos ver Deus movendo-se por trás das cenas de forma escondida. No entanto, por todo o livro, sua presença se faz muito evidente. Qual é a razão disso? A explicação é que o livro de Esther registra a história do povo judeu que não atendera ao chamado de Deus para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. O livro de Esther trata da história dos judeus que ficaram na terra do cativeiro. Durante aquele período, Deus não era mais chamado de o Deus dos céus e da terra. Ele era chamado apenas de o Deus dos céus, pois não havia lugar sobre a terra onde seu nome pudesse ser colocado. Ele havia colocado seu nome no Templo de Jerusalém, que foi posteriormente destruído. Jerusalém ficou em ruínas e o povo de Deus foi levado para o cativeiro. O resultado disso é que o nome de Deus não estava mais na terra, como se ele houvesse se retirado para o céu. Veio então a oportunidade para o povo judeu de retornar para Jerusalém, reconstruir o templo e permitir que o nome de Deus estivesse sobre a terra. Eles deveriam responder a este chamamento divino de forma a viver para Deus e para o nome de Deus. Infelizmente, apenas um remanescente do povo retornou. A maioria do povo judeu preferiu ficar na terra do cativeiro, pois durante aqueles 70 anos haviam erguido seus negócios, construído suas casas e adquirido um nível de vida muito bom. Além disso, eles não perderam sua liberdade religiosa. Eles podiam adorar a Deus em suas sinagogas, que são uma invenção humana muito engenhosa e conveniente. Desse modo, a maioria do povo judeu permaneceu na terra do cativeiro. Eles nem se preocuparam em pensar sobre o retorno. Em outras palavras, eles viviam para si mesmos e não para Deus. Em vez de buscarem o bem-estar de Deus, preferiam o seu próprio. Por isso, ficaram para trás e o nome de Deus não é mencionado na história de Esther. Sua rebelião e desobediência os colocaram sob a sentença de Deus como não meu povo. Oséias 1:9. Oficialmente, Deus os havia deserdado. Contudo, ele não os havia esquecido. Deus ainda cuidava deles, mas não de forma pública, e sim de modo escondido. O chamamento de Deus. Ao estudarmos a palavra de Deus, sabemos que ela foi dada para nossa admoestação. Podemos encontrar alguma analogia entre o livro de Esther e os dias em que vivemos? Será que este livro é relevante para nós? Quais são as lições que Deus quer nos ensinar por meio dele? Você sabe que estamos vivendo nos últimos dias. Portanto, este é um tempo de resgate do testemunho de Deus. Nosso Senhor vai voltar muito em breve e o chamamento ao povo de Deus é que saia da Babilônia, que representa a confissão religiosa, e retorne para Jerusalém, a cidade da paz. Em outras palavras, Deus está chamando seu povo para retornar à simplicidade e à sinceridade de Jesus Cristo. Devemos retornar, permanecer no fundamento da simplicidade de Cristo e então ser edificados mutuamente como a casa de Deus.
de modo que o nome de Deus possa brilhar uma vez mais neste mundo em trevas. Este é o chamado de Deus. Contudo, quantos dentre o povo de Deus têm ouvido este chamamento? Quantos dentre o povo de Deus realmente o amam e vivem para ele por seu testemunho? Quantos dentre o povo de Deus amam tanto a si mesmos e vivem de forma tão confortavelmente que nem se preocupam com o nome de Deus? Essas pessoas são religiosas, mas sua religião serve para seu próprio conforto e não para o testemunho de Deus e para o seu nome. Mesmo em nossos dias, a maioria do povo de Deus ainda permanece no cativeiro babilônico. Não existe separação entre a igreja e o mundo. Estamos vivendo dentro de uma grande confusão religiosa. Se não estamos onde deveríamos, ou se não somos o que deveríamos ser, então, em um sentido, falhamos perante Deus. Você se lembra que o Senhor afirmou que, a menos que neguemos a nós mesmos, tomemos nossa cruz e o sigamos, não somos seus discípulos? Será que somos discípulos do Senhor? Será que negamos a nós mesmos? Será que tomamos nossa cruz e seguimos o Senhor? Seguimos o Cordeiro por onde quer que ele vá? Se não for assim, então não somos seus discípulos, ainda que Deus não nos tenha deserdado como seus filhos. Em relação às nossas vidas, não há testemunho de seu nome. O fracasso em atender o chamamento de Deus. Quais foram as consequências de a maioria do povo judeu não ter retornado para Jerusalém, permanecendo na terra do cativeiro? Se todos eles tivessem voltado, o livro de Ester não teria sido escrito e sua história nunca teria acontecido. No entanto, a história de Ester aconteceu por causa do fracasso do povo de Deus em atender ao seu chamamento. Eles ficaram na terra do cativeiro, pois pensavam que lá poderiam viver uma vida confortável e pacífica. Mas logo se percebe que eles estavam nas garras do inimigo. Quando não estamos onde devemos estar ou quando não somos aquilo que deveríamos ser em Cristo Jesus, ficamos expostos a todo o poder e opressão do inimigo. Uma vez que eles haviam ficado na terra do cativeiro, a raça havia caído em perigo de ser completamente aniquilada. Não somente os que estavam no exílio seriam mortos, mas também aqueles que haviam obedecido o mandamento de Deus e retornado a Jerusalém. Isso era algo muito sério. Se não obedecermos o mandamento de Deus e vivermos para Ele, ficaremos expostos ao ataque do inimigo. Cairemos sob a esfera de seu poder. Além disso, ao invés de encorajarmos nossos irmãos que são fiéis ao Senhor, iremos desanimá-los. Iremos trazer perigo sobre suas vidas. Esta é uma situação muito séria. Considere o cristianismo nos dias atuais. O quadro não parece similar aos dos judeus na terra do cativeiro nos dias de Ester? Os judeus nem mesmo ousavam revelar sua identidade. Mordecai ordenou a Ester que não declarasse a ninguém seu povo nem sua linhagem. Eles procuravam esconder sua identidade porque os judeus eram odiados e desprezados pelo mundo. O mesmo aconteceu à cristandade. Na verdade, a Bíblia nos diz que haveria uma grande apostasia, um grande desvio antes da vinda do Senhor. Essa apostasia já começou na cristandade. Há um tipo de teologia cristã que afirma que Deus está morto. O cristianismo foi tão humanizado que Deus foi colocado fora dele. Estamos tão envergonhados de ser chamados cristãos que tentamos ocultar nossa identidade, pensando que ao fazer isso ficaremos protegidos e preservados. Mas isso é um engano. O povo judeu entrou em um período negro de sua história. Chegou bem perto de ser completamente aniquilado. Tudo isso ocorreu porque o povo judeu não estava onde deveria estar e porque não era aquilo que deveria ser. Será que não há algo que fale conosco nisso tudo? Quão importante é que nós, como povo de Deus, realmente coloquemos a Deus em primeiro lugar, ao invés de nós mesmos. Quão importante é que sejamos fiéis ao chamado de Deus e que estejamos ocupados com o seu nome e com o seu testemunho, ao invés de estar ocupados com nossas próprias coisas. Quão importante é que estejamos onde Deus quer que estejamos, pois se não o fizermos, iremos sofrer e trazer sofrimento a nossos irmãos. O cuidado providencial de Deus. Outra coisa que percebemos no livro de Ester é a providência divina em todo lugar. O nome de Deus não é mencionado, mas sua mão está em todo lugar.
Naquela época, ninguém se dirigia a Deus como o Deus dos céus e da terra, pois o domínio do mundo havia passado às mãos dos gentios. Embora Deus não fosse reconhecido na terra, os céus ainda governavam os assuntos humanos. Tanto nas coisas pequenas como nas grandes, a mão de Deus estava presente. Deus operava por trás de tudo, tanto na insônia de um rei, como no divórcio de uma rainha e na escolha de uma outra. Ninguém o via, mas ele estava trabalhando. Seu cuidado providencial manifestava-se para com seu povo rebelde. Isso deve nos trazer grande encorajamento. Algumas vezes ficamos assustados, pois parece que o mundo está tão perverso e que o poder das trevas está prevalecendo. Contudo, lembremo-nos, Deus ainda está no trono e os céus governam sobre os assuntos dos homens. Deus é por nós, não importa quão rebeldes sejamos. Quem pode ser contra nós? A mão providencial de Deus está se movendo por todo o mundo em nossos assuntos individuais, nas coisas coletivas, nos temas nacionais e nos internacionais. Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas, e isso deve nos dar grande encorajamento e confiança. O contexto histórico. O primeiro capítulo de Esther nos fornece o contexto histórico do livro. Ali encontramos a menção do reino de Assuero. Este não é o nome de um rei, mas é um título como majestade, imperador ou rei. O rei Assuero reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Sabemos que este soberano que reinou sobre tão vasta extensão de território corresponde a Xerxes na história secular. No terceiro ano de seu reinado, ele reuniu todos os príncipes e nobres das 127 províncias em Suzã, sua capital. Todos festejaram e durante 180 dias o rei mostrou a todos sua riqueza e grandeza. A história secular nos diz que o motivo de Xerxes reunir seus servos e lhes mostrar suas riquezas por tanto tempo foi prepará-los para atacar a Grécia. Naquele momento, os gregos estavam se erguendo e o rei persa reuniu seus servos com vistas à invasão da Grécia. Passados 180 dias, o rei promoveu uma festa de 7 dias para todos aqueles nobres que estavam em Suzã. Durante a festa não faltaram os excessos de bebedeira e todas as demais coisas que ocorriam na corte dos persas. No último dia da festa, quando todos os presentes provavelmente se achavam bastante embriagados, o rei desejou que a rainha Vasti comparecesse diante de todos para mostrar sua beleza. Na língua persa, Vasti quer dizer bela. Entretanto, a rainha tinha um senso de decência suficiente para não querer se expor para aquele grupo de pessoas embriagadas. Por causa disso, ela se recusou a ir. Isso fez com que Xerxes ficasse furioso. A história conta que Xerxes era uma pessoa que tinha acessos de fúria e que agia frequentemente sob essa condição. Ele ficou furioso com a atitude da rainha e chamou seus conselheiros para saber o que fazer. Segundo as tradições daqueles dias, o homem era o rei do lar. Portanto, os conselheiros disseram que este assunto não era apenas uma causa pessoal do rei. Caso todas as mulheres da nobreza soubessem do que a rainha havia feito e desprezassem seus maridos, o que aconteceria com o império? Os conselheiros, então, sugeriram que a rainha deveria ser deposta, o que foi feito. Esse é o contexto da história de Esther. Todos esses fatos pertencem à história secular, mas Deus estava por trás deles. Podemos ver a mão de Deus no segundo capítulo. Depois que a ira de Xerxes passou, ele começou a pensar em sua esposa. Ele não podia chamar Vasti de volta depois de havê-la deposto. Portanto, seus servos fizeram a seguinte sugestão: por que não reunir belas mulheres de todo o império, prepará-las para o rei e então o rei poderá escolher dentre elas uma rainha? Essa sugestão foi acolhida. Nesse ponto da história, já nos encontramos no 7º ano do reinado de Xerxes ou Assuero. Entre o 3º ano de seu reinado, quando ele reuniu os nobres em Suzã, e o 7º ano, Xerxes esteve ocupado em campanhas militares contra a Grécia. Após sua vitória inicial na Batalha das Termópilas, ele sofreu derrotas no mar, na Batalha da Salamina e depois em terra, na Batalha da Plateia. Ao final, Xerxes foi completamente derrotado. Então ele retornou à sua capital em busca de alguma forma de consolo para sua frustração. Por essa razão,
No 7º ano de seu reinado, vemos o rei procurando uma nova rainha. A coroação de Ester. Todas as mulheres foram reunidas e preparadas. Por 12 meses, elas eram purificadas com perfumes, dentre outras coisas. Ester também foi tomada para estar entre aquelas mulheres. O nome hebraico de Ester é Hadassa, que quer dizer murta, um pequeno arbusto que cresce em regiões baixas. Portanto, este nome significa humildade e modéstia. Já o seu nome persa, Ester, significa estrela, sendo símbolo de exaltação. Ester era órfã, pois seus pais haviam morrido cedo e seu primo Mordecai, que deveria ser muito mais velho que ela, a tomou por filha. Na língua persa, Mordecai significa pequeno homem. Por que motivo Mordecai e Ester ficaram na terra do cativeiro? Por que eles não retornaram a Jerusalém? É provável que a culpa não fosse deles. Se calcularmos os anos, veremos que, quando Zorobabel partiu, Ester nem havia nascido e Mordecai era apenas um menino. Dessa forma, a culpa não era deles, mas provavelmente de seus pais que não obedeceram a Deus. Seus pais viviam tão confortavelmente na terra do cativeiro que se recusaram a voltar a Jerusalém para edificar a casa de Deus. Esta é a razão pela qual Mordecai e Ester ficaram na terra do cativeiro. Eles não estavam no lugar onde deveriam estar. Pelo fato de estarem no lugar errado, Ester foi tomada entre as mulheres do rei. Do ponto de vista humano, era uma grande honra ser tomada pelo rei para ser sua concubina e, mais tarde, talvez tornar-se rainha. Mas, do ponto de vista de Deus, isso era uma grande degradação, pois Deus havia ordenado a seu povo que não se misturasse em casamento com os gentios. Eles deveriam manter a raça pura para a vinda do Messias. Portanto, essa era outra desobediência ao mandamento de Deus. Na esfera humana, era uma grande honra, mas na divina era uma vergonha muito grande. Mordecai procurou esconder sua identidade, pois tinha muita vergonha de ser judeu. Ele disse a Ester para não revelar sua origem e ela obedeceu. Então ela foi levada e encontrou graça diante de todos. Um dia ela foi chamada para estar com o rei e ele se agradou dela a tal ponto que colocou a coroa em sua cabeça e a fez rainha. Houve uma grande festa em sua homenagem, chamada de o Banquete de Ester. Evidentemente, Ester não teria se tornado rainha caso Vasti não tivesse sido deposta. Todos esses fatos do capítulo 2 de Ester nos mostram a mão de Deus agindo por trás de todas as coisas. Ramã. No capítulo 3, vemos o rei Xerxes elevando Ramã, o Agagita, ao posto de primeiro-ministro do império. É interessante notar que Ramã é chamado de Agagita porque Agag foi rei dos Amalequitas. A primeira batalha que o povo de Deus lutou foi contra os Amalequitas no deserto. Quando o povo hebreu estava cansado da jornada, o povo de Amaleque veio e os atacou pela retaguarda. Moisés subiu ao monte e, enquanto suas mãos estavam erguidas, Josué prevalecia na batalha que ocorria na planície. Contudo, quando Moisés se cansava e abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Portanto, as mãos de Moisés foram sustentadas por Ur e Arão, até que a vitória fosse alcançada. Veja Êxodo 17. Ao final do trecho, Deus diz que estaria em guerra contínua contra os amalequitas até que seu nome fosse completamente eliminado, pois eles haviam levantado suas mãos contra o trono do Senhor. Em outras palavras, os amalequitas eram inimigos de Deus. Suas mãos estavam sobre o trono de Deus para destroná-lo. Por causa disso, Deus guerrearia continuamente contra eles até que fossem totalmente eliminados. Os amalequitas criaram muitos problemas para os filhos de Deus. Nos tempos de Samuel, Deus ordenou que o rei Saul eliminasse os amalequitas, mas Saul não obedeceu. Ele preservou o melhor dos rebanhos e manadas, além de trazer vivo Agag, rei dos amalequitas. Samuel matou Agag, mas parece evidente que Saul permitiu que alguns membros da família real escapassem. Por causa disso, mesmo depois de muitos anos, o inimigo de Deus ainda estava presente. Em tudo isso, percebemos um toque de ironia. Devido à desobediência de Saul ao não eliminar os amalequitas, seu descendente Mordecai, benjamita como ele, teve que enfrentar Ramã, o descendente de Agag. Quando os pais falham, os filhos sofrem as consequências. Se Saul tivesse obedecido a Deus,
Ramã não teria existido. Tenhamos em mente quão importante é obedecer a Deus. O confronto da carne com o espírito. Nas Escrituras, os amalequitas representam a carne, pois Amaleque era descendente de Esaú, que também representa a carne. A carne sempre milita contra o espírito. Ela sempre tenta tomar o trono de Deus. Por causa disso, Deus declarou uma batalha contínua contra a carne. O mundo e a carne sempre trabalham juntos. Portanto, o rei Xerxes engrandeceu a Ramã e este, por sua vez, serviu a Xerxes. A carne sempre está a serviço do mundo, enquanto o mundo está sempre em aliança com a carne. Para onde a carne deve ir? Para a forca. Este é o lugar para onde a carne deve ser enviada. Ela deve ser crucificada. É maravilhoso perceber que, antes de Xerxes engrandecer Ramã, Deus já havia colocado Ester no palácio. Deus está sempre um passo adiante. Antes que o inimigo aparecesse em cena, Deus já havia feito provisão. Ninguém sabia disso, mas Deus sabia de tudo. Esta é a providência de Deus. Nenhuma concessão. Nos capítulos 4 e 5 de Ester, logo percebe-se que o conflito se acentua. Ramã foi promovido pelo rei a ser o segundo no reino. O rei até mesmo deu ordens para que todos os seus servos se inclinassem diante dele. Mordecai, por ser um funcionário real de baixo escalão, assentava-se ao portão do palácio. Quando Ramã passava pelos portões, todos que ali estavam colocavam-se de pé e se inclinavam, mas Mordecai se recusava a fazê-lo. Sabemos que Mordecai não estava no lugar onde deveria estar. Se ele não estivesse naquele lugar, não teria havido nenhum problema. Infelizmente, Mordecai estava ali. Contudo, damos graças a Deus que ele não se rebaixou ao ponto de fazer concessões ao inimigo de Deus. A crise que surgiu despertou Mordecai e este levantou-se espiritualmente cada vez mais. Por que motivo Mordecai não se inclinou perante Ramã? Ele lembrou-se da palavra de Deus. Deus havia determinado uma batalha contínua contra os amalequitas. Portanto, Mordecai não podia aceitar a ideia de inclinar-se diante do inimigo de Deus. Fazer isso seria negar o próprio Deus. Como Mordecai não aceitou inclinar-se perante Ramã, arranjou um problema para si e também para todo o povo judeu. Será que valia a pena fazer isso? Será que você faria uma concessão para evitar o problema? O decreto. Ramã ficou tão furioso que não lhe bastava somente eliminar Mordecai. Ele queria eliminar toda a raça judaica. Então ele disse ao rei: existe um povo, dentre os povos do império, cujas leis são diferentes. Eles não cumprem as leis do rei e estão sempre causando problemas na terra. O rei poderia eliminá-los e eu pesaria 10.000 talentos de prata para enriquecer os tesouros reais. O rei lhe respondeu: essa prata seja tua e faças tu com este povo o que for do teu agrado. O decreto foi enviado para todos os pontos do império, fixando um dia, o 13º dia do mês de Adar, que corresponde a fevereiro, março em nosso calendário. Nessa data, em todo o império, os inimigos dos judeus poderiam matá-los e apropriar-se de seus bens. Quando a notícia se espalhou, houve entre os judeus grande tristeza, lamentação e jejuns. Mordecai colocou vestes de pano de saco e chorou. Ester estava isolada no palácio e nada sabia do que estava acontecendo. Contudo, lhe foi dito que Mordecai estava vestido de pano de saco. Pensando ser algo externo, Ester mandou sua serva levar roupas a Mordecai para que ele tirasse o pano de saco. Ele recusou-se a fazê-lo, informando a rainha do que estava acontecendo. Ele solicitou a Ester que fosse ao rei e suplicasse pelo seu povo. Ao saber disso, Ester enviou resposta: não posso fazer isso, pois há uma lei da corte da Pérsia dizendo que ninguém pode entrar no pátio interior do palácio a menos que tenha sido chamado pelo rei. Se alguém entrar sem ter sido chamado, será morto. Já fazem 30 dias que não sou chamada. Mordecai assim lhe respondeu: não pense que sua vida será poupada por estar no palácio. Se você não agir, Deus levantará socorro e livramento aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecerão. Mordecai cria que Deus era capaz de livrá-los e disse a Ester: talvez você esteja no palácio com esse propósito. A vontade permissiva de Deus. Sabemos que a entrada de Ester no palácio não era a vontade direta de Deus, mas sim sua vontade permissiva.
Em outras palavras, se Esther vivesse na vontade direta de Deus, ela estaria em Jerusalém. Entretanto, Deus permitiu que essas coisas ocorressem. Por meio delas, percebemos que Deus pode usar até mesmo as falhas humanas para servir seu propósito. Deus pode até mesmo usar sua vontade permissiva como sua vontade direta. Isso é algo maravilhoso. Esther comportou-se à altura da circunstância. Ela disse: convoque todos os judeus em Susã para orar e jejuar por 3 dias e 3 noites. Eu farei o mesmo. Então irei até o rei sem ter sido chamada, o que é contra a lei. Se perecer, pereci. Em outras palavras, ela preferia morrer dentro da vontade de Deus a ficar contra a sua vontade. A situação era absolutamente anormal, pois o povo de Deus não estava onde deveria estar e havia uma crise que tanto poderia esmagá-los ou fortalecê-los. Nesse contexto, pela graça de Deus, notamos que Mordecai e Esther se levantaram em seus espíritos para responder a Deus. Isso é algo maravilhoso. A grande virada. Do capítulo 5 ao capítulo 9 do livro de Esther, ocorre a grande virada. A história é fascinante. Esther chega-se ao pátio do rei e este lhe estende o cetro de ouro. Isso significava que Esther fora aceita. Então o rei disse: qual é a tua petição? Até metade do reino te será dada. Esther respondeu: quero que o rei e Ramã venham hoje ao meu banquete. Então o rei disse a Ramã que se apressasse. Ramã alegrou-se muito, pois dentre todo o povo apenas ele fora convidado para sentar-se à mesa da rainha e do rei. Entretanto, quando saía do palácio, algo o deixou furioso. Viu Mordecai assentado e imóvel diante dele. Ao voltar para casa, Ramã contou a sua esposa e a amigos sobre a honra e a grandeza que tinham sido dadas a ele. Contudo, ele não conseguia esquecer Mordecai. Sua esposa e seus amigos então sugeriram: por que não fazes uma forca de 20 metros de altura e vais ao rei pedir que Mordecai seja enforcado? Tal como uma cruz, aquela forca foi construída. Tudo parecia ser contrário ao povo de Deus, mas ele estava agindo. Naquela noite, o rei Xerxes não conseguiu dormir. Não devemos reclamar quando não conseguimos dormir. Deus deve ter um motivo para permitir tal coisa. Agradeça a Deus por suas noites de insônia. Como Xerxes não conseguia dormir, ele chamou seus servos e pediu que fosse lido para ele o livro das crônicas do Império. Isso é algo muito engraçado, pois quando não conseguimos dormir, tratamos de arranjar algo para ler que nos dê sono. As crônicas do Império eram a coisa mais aborrecida para se ler e o rei as escolheu com o propósito de adormecer. Quando as crônicas estavam sendo lidas, chegou-se a ponto em que era descrita uma tentativa de assassinar o rei. Houve um dia em que 2 guardas da porta do palácio tramaram matá-lo. Mordecai soube disso e informou a Esther, que, por sua vez, avisou o rei. Sendo o assunto investigado e comprovado, os 2 guardas foram enforcados. Quando terminou de ouvir esse relato, o rei perguntou: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Os servos responderam: nada lhe foi conferido. Isso é algo muito estranho. Um serviço foi prestado e não houve qualquer recompensa. Contudo, Deus estava por trás disso. Mordecai poderia ter dito: veja só o benefício que eu trouxe ao rei, mas ele se esqueceu de mim. Mordecai poderia ter murmurado contra o rei, mas Deus tinha uma razão para esse esquecimento. Deus tem uma razão quando você faz algo de bom e aparentemente ninguém reconhece ou lhe recompensa. Não se sinta mal quando isso ocorrer. A recompensa virá no tempo certo. Se ela vier muito cedo, não será tão boa como deveria ser. Então o rei disse: ele deve ser recompensado. Nesse momento, o rei percebe que alguém havia entrado no pátio do palácio e pergunta: quem está no pátio exterior? Era Ramã, que chegava ao palácio cedo pela manhã. Ele viera com o propósito de pedir ao rei para enforcar Mordecai. Imediatamente, o rei perguntou a Ramã: o que você pensa que deve ser feito a uma pessoa a quem o rei deseja honrar? Ramã pensou que tal pessoa só poderia ser ele mesmo. Por isso, ele procurou dar a melhor resposta possível. Ele disse: aquele a quem o rei deseja honrar deve ser vestido com as vestes reais e sentar-se sobre o cavalo do rei com a coroa real sobre a cabeça.
Algum dos mais nobres do reino deverá rir adiante dele pelas ruas, apregoando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei respondeu: vai depressa e faz isso para com o judeu Mordecai. Como o rei sabia que Mordecai era judeu? Por que motivo o rei ordenou que Ramã honrasse a Mordecai imediatamente? Creio que o rei já suspeitava que Ramã havia passado dos limites. Ao ser colocado em uma posição tão elevada, Ramã gradualmente começou a revelar a ambição que havia dentro de si. Isso ficou demonstrado por sua própria sugestão de usar as roupas, o cavalo e a coroa do rei. O rei então pensou: bem, se é isso que você quer, você vai tê-lo. Por causa disso, ele disse a Ramã: vai depressa e faz isso ao judeu. Ramã teve que fazê-lo. Depois disso, voltou para casa e cobriu sua cabeça. A festa de Purim. Após tudo isso, os eunucos do rei foram buscar Ramã em sua casa, pois o banquete com o rei e a rainha estava pronto. Durante o banquete, o rei novamente perguntou a Esther o que ela desejava. Então ela rogou por sua própria vida e pela vida do seu povo. Esther disse: alguém em teu reino nos vendeu e quer nos matar. Se estivessem nos vendendo como escravos, eu não diria uma palavra. Todavia, o dano que será causado não terá reparação. O rei então perguntou: quem é esse homem? Quem teve tais pensamentos malignos? Esther respondeu: o inimigo é este mau Ramã. O rei ficou furioso. Ele saiu da sala e foi até o jardim. Ramã percebeu que estava em apuros. Ele permaneceu na sala e tentou implorar por sua vida à rainha, prostrando-se sobre o divã sobre o qual ela estava reclinada. Ao voltar do jardim, o rei viu aquela cena e pensou: Ramã chegou ao ponto de querer abusar de minha rainha? Imediatamente os servos se achegaram e cobriram a cabeça de Ramã, o que simbolizava que ele estava sentenciado à morte. Nesse ponto, encontramos novamente a providência de Deus. Um dos servos então declara: Ramã construiu uma forca para nela enforcar a Mordecai. O rei responde: enforquem Ramã nela. A carne tem que ser enforcada. Com isso, ocorreu a grande virada e a festa de Purim, que os judeus celebram até os dias de hoje. Os vencedores. Todos esses fatos que vimos fazem parte da história. Será que podemos aprender algo por meio disso? Creio que o livro de Esther tem uma boa lição para nós. Existem vencedores em todas as situações e condições. Quando você examina o quadro mais amplo, percebe que o remanescente judeu que retornou a Jerusalém para reconstruir a casa de Deus representa os vencedores da igreja. Esses vencedores não são supercristãos, mas apenas cristãos normais. Os cristãos não estão onde deveriam estar e não são o que deveriam ser. Entretanto, pela graça de Deus, existe um remanescente, constituído por aqueles que respondem ao chamado de Deus e à sua graça. Esses são os vencedores da igreja. Aqueles que ficaram na terra do cativeiro são os derrotados. Apesar disso, mesmo dentre aqueles que por lá permaneceram, haverá um Mordecai e uma Esther. Mesmo naquele lugar onde o povo de Deus não deveria estar, em um momento de crise, vemos que a graça e a misericórdia de Deus levantam aqueles que se posicionam em seu favor. Haverá vencedores mesmo naqueles lugares em que você jamais pensaria encontrá-los. Por outro lado, naqueles lugares onde você esperaria encontrar vencedores, acaba encontrando aqueles que são vencidos. Quando a posição de uma pessoa é correta, isso não quer dizer que sua condição é correta. Dentre aqueles que retornaram a Jerusalém, havia alguns que não puderam suportar a oposição e a privação e retornaram à terra do cativeiro. Dentre os que ficaram, havia alguns nobres que oprimiram o povo. Durante a construção dos muros, alguns dos nobres se recusaram a pôr suas mãos no trabalho. Não pense que você está certo apenas por estar no lugar certo. Por causa disso, mesmo a igreja de Filadélfia recebe o chamamento para vencer. Você pode perder sua coroa. Damos graças a Deus, pois o chamamento aos vencedores ocorre mesmo em Laodiceia, Tiatira e Sardes. Isso mostra que haverá vencedores que estarão no lugar errado. Pode ser que algumas pessoas estejam no lugar errado, mas elas estão corretas em seu relacionamento com Deus e Ele percebe isso. Nosso Deus é grande.
É claro que devemos estar no lugar certo, pois teremos um ambiente mais favorável para desenvolver a atitude correta. Contudo, isso não significa que pessoas no lugar errado não possam estar em uma condição correta em relação a Deus. Creio que é isso que Deus deseja ensinar a seu povo. O capítulo 10 apresenta a conclusão do livro de Ester, descrevendo a grandeza de Mordecai. Ele era um homem pequeno que se tornou grande pela graça de Deus, pois tinha a honra de Deus e o bem-estar do povo de Deus em seu coração. Somos pessoas pequenas, todavia, se colocarmos sua honra em primeiro lugar e se estivermos preocupados com o bem-estar de seu povo, Deus pode nos fazer grandes. Esta é a mensagem do livro de Ester. Possa o Senhor nos ajudar nesse sentido. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos porque, sendo nós infiéis, Tu és sempre fiel, pois não podes negar a Ti mesmo. Nós te pedimos que nos permita ser fiéis. Guarda-nos de entrar em situações complicadas. Entretanto, te agradecemos porque Teu cuidado providencial está em toda parte. Mesmo em nossos dias de rebelião, nós experimentamos Teu cuidado providencial. Quão gracioso e misericordioso Tu és! Rogamos que fortaleças nossa fé e nos encoraje, de modo que prossigamos para estar onde devemos estar e para ser o que devemos ser, e assim Tu sejas glorificado. Oramos no nome de nosso Senhor Jesus. Amém.